Opa, aqui é o Beto Mendes, Mordida Cruzada. Seja muito bem-vindo a esse vídeo de hoje. E hoje eu tenho um assunto muito especial para falar com você. Eu quero hoje te ajudar a decorar as 6 chaves de Andrews. Então fica comigo que no final desse vídeo eu te prometo que você vai decorar as 6 chaves de Andrews e nunca mais vai esquecer essas 6 chaves, ok? Bom, mas para começar esse vídeo, eu quero te falar que eu estou chegando aqui em Goiânia e eu estava em Frutal trabalhando. Quem me conhece sabe que eu fico aí de 7 a 10 dias lá em Frutal. Frutal é Triângulo Mineiro, eu tenho a minha clínica de lá, então eu fico na minha casa de Frutal trabalhando aí de 7 a 10 dias e depois eu volto para Goiânia. Os outros 20 dias aí eu fico aqui em Goiânia e essa aqui é a minha casa de Goiânia. Bom, aconteceu um evento comigo lá em Frutal essa semana e eu queria contar para você antes de começar esse vídeo. Eu tenho um grande amigo de infância, o nome dele é Leandro. E fazia muito tempo que eu não vi o Leandro. E aí eu fui lá para Frutal, tava lá em Frutal e meu pai tem um laboratório lá em Frutal, laboratório de análises clínicas. E o Leandro foi lá no laboratório do meu pai, por um acaso, ele apareceu lá. E ele era um vizinho meu de rua, assim, né, quando a gente era criança. Ele morava na rua de baixo da minha casa. E o Leandro, ele foi um grande amigo meu. E de repente depois que a gente cresce, cada um vai para um lado. Eu estudei junto com a irmã dele no colégio. Depois a irmã dele foi fazer farmácia, se eu não me engano, na USP. E o Leandro foi para São José do Rio Preto, que é uma cidade de São Paulo que fica ali perto de Frutal. E aí a gente acabou perdendo contato e já tinha aí, sei lá, mais de 20 anos que eu não vi o Leandro. E aí o Leandro chegou e ele me contou um monte de história ali da vida dele. Ele falou que ele tinha... Bom, ele passou por um monte de perrengues aí na vida dele, como todo mundo passa, né? A gente tem momentos de altas e baixas aí na vida. E o Leandro é casado, tem uma filha hoje. E ele tava me contando que a vida dele deu uma reviravolta e de repente ele ficou numa situação muito apertada. E quando a vida dele ficou desse jeito, a solução que ele achou foi voltar para as raízes. Ele falou bem essa frase mesmo, falou: Beto, a hora que a coisa estava feia pro meu lado, eu acabei voltando para as minhas raízes. Eu voltei para Frutal e lá em Frutal ele começou a fortalecer a base dele. E isso me fez dar um start na minha cabeça, porque hoje eu estava fazendo uma mentoria para um aluno de Joinville, um aluno que eu tenho em Joinville. Ele faz uma mentoria de diagnóstico e planejamento comigo. E a gente estava lá falando sobre, na aula da mentoria que eu estava fazendo com ele, essa mentoria online que a gente faz, eu estava falando com ele sobre as 6 chaves de Andrews. E as 6 chaves de Andrews, elas são um guia, elas têm que ser uma meta para o seu tratamento. Elas têm que ser metas, né? Uma meta não, metas para o seu tratamento. Você tem que se guiar, você tem que se dirigir, se direcionar, né? Se dirigir não, se direcionar no seu tratamento sempre com as 6 chaves em mente. E o que eu tenho testado ultimamente, eu tenho perguntado para alguns colegas da ortodontia, inclusive para alguns professores, alguns caras que se dizem professores, eu tenho perguntado para eles sobre as 6 chaves. Todo mundo sabe que existe as 6 chaves de Andrews. E as 6 chaves de Andrews, elas são um conhecimento muito básico, né, da ortodontia. Só que se eu perguntar para você agora que está me assistindo aí, você que faz ortodontia, está me assistindo, se eu te falar assim, me fala aí rapidamente, qual que é a terceira chave de Andrews? Você sabe qual que é? Se eu falar qual que é a quinta chave de Andrews, você vai saber qual que é a quinta chave? Qual que é a quarta? Qual que é a primeira? Então o que acontece é que as pessoas sabem, infelizmente isso acontece não só na odontologia, mas em toda a área tem isso, mas as pessoas, elas sabem que existe um conteúdo, que é um conteúdo bastante importante para profissão, só que elas realmente só sabem que existe, elas às vezes não sabem quais são essas chaves, né? Então, se eu perguntar para você, você sabe? Se você sabe, você está de parabéns. Mas o que eu tenho visto acontecendo muito por aí com alguns colegas é isso. A pessoa fica meio engasgada na hora de falar 6 chaves. Fala, me fala 6 chaves de Andrews agora. Será que você sabe? Se você sabe, tá de parabéns. Se você não sabe, então o objetivo desse vídeo hoje vai ser isso. Te ensinar essas 6 chaves para você nunca mais esquecê-las, né? Você vai gravar aí na sua cabeça de um jeito que eu vou te ensinar aqui, que você vai ver que é um jeito bem tranquilo, bem fácil. Você não vai mais esquecer essas chaves, tá bom? Combinado? E por que eu tô falando isso? Porque muitos colegas, às vezes, eles reclamam que eles não dão conta de fazer um tratamento adequado no seu paciente. Eles têm dificuldade de finalizar o caso, eles têm dificuldade de
diagnosticar corretamente. Às vezes no meio do caminho eles olham e falam, puxa vida, eu fiz tudo errado, eu tava indo para um caminho totalmente errado. Às vezes chega num ponto que você empaca no seu tratamento, você não vai para frente, você não deslancha, porque você realmente tem um pecado, e esse pecado você não tá com a sua base sólida. E o que é ter a base sólida? É lógico que as 6 chaves, elas fazem parte dessa base. Para você ser um excelente ortodontista, você tem que ter uma base muito sólida. Não é só saber as coisas novas que estão acontecendo dentro da ortodontia. A ortodontia, ela nesses últimos, sei lá, 8 anos, ela tem mudado, tem muita coisa nova acontecendo, aparecendo, né? O evento dos autoligados, assim, que deu um boom, né? O evento dos alinhadores, o evento dos aparelhos linguais. Olha, eu sei que nada disso é novo, tudo isso é muito antigo, mas esse boom realmente aconteceu nesses últimos anos. Os mini implantes, né? Os mini implantes intraalveolares, os mini implantes extraalveolares. Então tem muita coisa nova acontecendo aí, dentro da ortodontia, os aceleradores aí, né, de tratamento, que os colegas eles ficam às vezes muito preocupados em aprender essas novas, vamos falar assim, né, tecnologias, e que não são tão novas assim. Isso é muito mais antigo do que a gente pensa, principalmente algumas aí que eu falei, que eu citei, só que elas não eram tão divulgadas assim, principalmente no Brasil elas não eram tão divulgadas assim. E aí o que acontece? As pessoas elas ficam tão invocadas em aprender esse novo, porque elas acham que o problema delas tá nisso. Elas não sabem uma coisa nova para resolver o problema dos pacientes. E eu vou te falar, isso não é verdade. Para você ser bom em ortodontia, você tem que ser bom na base. E tudo é assim. Olha a história desse meu amigo que eu falei, desse Leandro. Ele é um cara que passou por muitos perrengues aí na vida dele. Eu passei muitos perrengues, provavelmente você também passou, ou tá passando algum perrengue agora. E você acaba culpando o seu insucesso, o seu fracasso em determinado ponto, em coisas que você está vivendo agora. E se você quer uma dica muito legal, volta para as suas origens. Vai lá para o começo. Vai para o começo e com muita humildade, olha para a sua base e vê aonde que está o erro. E uma das coisas que eu tenho visto muitos colegas reclamando, eles reclamam que está difícil de terminar um caso, eles reclamam que tem dificuldade em fazer diagnóstico, e sabe por quê? É muito mais simples do que você pensa, porque a sua base está com algum defeito. Então, o que eu vou te falar hoje é isso, como que você vai fazer esse fortalecimento da sua base. É lógico que você precisa de muito mais informação do que isso, mas isso já é uma grande alavanca que você vai ter para fortalecer a tua base. Se você é um ortodontista e você não sabe as 6 chaves de Andrews, você está com defeito na sua base. É uma coisa muito básica nisso aí, tá? Então vamos lá, vamos falar das 6 chaves de Andrews. Essas 6 chaves, então, foi desenvolvida pelo Andrews se eu não me engano, foram 146 pacientes que ele olhou. E, enfim, eu não lembro agora de cor a história, mas o que importa é que ele desenvolveu as 6 chaves. E as 6 chaves, elas consistem em algumas características que você tem que olhar para o teu paciente. E a hora que você olha para esse teu paciente, você vai buscar essas 6 chaves numa oclusão ideal. Lembrando que uma oclusão ideal, ela foi feita, então, como parâmetro em pacientes que tinham um padrão 1 de crescimento, ou seja, não era paciente padrão 2, não era paciente padrão 3, era paciente padrão 1, ou seja, as bases ósseas, principalmente mandíbula com maxila, eram bases proporcionais, essas bases estavam bem posicionadas, e aí ele pegou dentes bem posicionados nessas bases proporcionais entre si e criou as 6 chaves. Então essas 6 chaves ela acaba sendo um norte para você. Só que existem as variações que você tem que olhar para poder tratar os pacientes. Quais são essas variações? Você vai ter os pacientes de padrão 2 e de padrão 3 que a maioria das chaves elas vão funcionar para esses pacientes, só que vão ter algumas compensações no meio do caminho. Então presta bastante atenção. A gente vai falar essas 6 chaves, que é um começo excelente, tá? Porque primeiro você tem que saber a regra para depois você começar a olhar para as exceções, né? Então não fica querendo olhar para a exceção de cara, mas saiba que existe exceção sim. Tá bom? Então vamos lá, vamos para a primeira chave. Eu vou te ensinar aqui um método, tá, de memorização. Esse método foi eu que desenvolvi. Então vai ter hora que ele vai ser meio bobo assim, mas é porque ele é bobo que você nunca mais vai esquecer. E eu quero te fazer um desafio. No final desse vídeo, você vai falar 6 chaves, você mesmo vai falar
seguindo esse meu método, e amanhã, a hora que você estiver tomando banho, amanhã à noite, você vai parar e vai lembrar dessas 6 chaves. Faz isso uns 3 dias seguidos. Faz isso no teu paciente. Olha para o teu paciente e procura essas 6 chaves, tá bom? Então vamos lá, vamos para a primeira chave. A primeira chave, olha aqui, ó, olha que legal isso, ó. A primeira chave, olha para o dedo. Que número que está aqui no meu dedo? Número 1, né? Então a primeira chave vai ser a classe 1. Olha como é fácil decorar isso. Primeira chave vai ser a classe 1. Beto, classe 1 de quem? Você vai começar com a classe 1 do molar. Agora presta atenção. Todo mundo sabe como é que é uma classe 1 de molar. Se você é ortodontista, você sabe como é que é uma classe 1 de molar. E na classe 1 de molar, a gente fala, né? Inclusive lá no Andrews está escrito assim, né? Que, no artigo dele, está escrito que a cúspide, a ponta da cúspide mesiovestibular oclui no sulco que fica entre a cúspide vestíbulo-mesial e a cúspide vestíbulo-mediana. Então tem aquele sulco. O molar inferior, ele tem 3 cúspides, né? Aquela cúspide mesial, a vestíbulo mesial, tem aquela vestíbulo mediana e aquela cúspide disto vestibular, né? A disto vestibular é uma cúspide mais pequenininha, mas entre a cúspide mediana e a cúspide mesial existe um sulco. Então, a primeira chave é a classe 1, e a classe 1, ele fala que aquela ponta da cúspide mesiovestibular do molar superior, ela vai coincidir com esse sulco que separa a cúspide mesial da cúspide mediana desse primeiro molar inferior. Só que ele fala assim, a cúspide superior, ela oclui nesse sulco mesiovestibular ali do molar inferior. Na verdade, o que acontece é que o sulco mesiovestibular do molar inferior é que oclui nessa cúspide superior, porque é a mandíbula que vai, a maxila ela tá parada, a mandíbula que oclui nele. Mas isso é um detalhe besta, né? Mas existe esse detalhe aí. Agora, olha só, não existe estabilidade quando você usa um ponto só. Então, para ter estabilidade, você precisa de 3 pontos. Então, na primeira chave de Andrews, você não pode pensar que basta colocar essa cúspide mesiovestibular ocluindo em cima desse sulco mesiovestibular também, que você vai ter uma estabilidade. Não vai ter essa estabilidade. Eu vou colocar aqui, ó, vou colocar uma imagem, até chegar mais pro canto aqui, eu vou colocar aqui, olha só como é que tá essa imagem aqui, ó. Você tá vendo que quando essa cúspide mesiovestibular, ela tá ocluindo em cima do sulco, mas o dente tá reto, tá vertical, você não tem estabilidade ainda nessa oclusão. Para você ter estabilidade, você precisa de um tripoidismo, você precisa de 3 pontos. É muito fácil. Você pega um banquinho e põe uma perna só nele, igual aquele banquinho de tirar leite. Não sei se você conhece, vou pôr aqui uma imagem do banquinho de tirar leite. Olha como é que ele é. Ele é só um lugar que você põe a sua poupança ali, né, para sentar, e tem esse pauzinho que você senta no chão. Só que você tem as suas duas pernas que dá estabilidade, porque daí formam 3 pontos de apoio, né? E se você pegar um banco só com uma perna e tentar ficar equilibrando nele, você vai cair. Se você pegar e pôr 2 pernas nesse banco, você também vai cair. Mas é a hora que você coloca 3 pernas, pronto, dá estabilidade para esse banco. E na oclusão tem que ter 3 pontos também. Então qual que é o segundo ponto? Olha só, o primeiro ponto que você olhou no molar superior foi a cúspide mesiovestibular. Agora o que você vai fazer? Você vai olhar para a mesma cúspide, só que no lado palatino. A cúspide mesiopalatina. Tá? Então a cúspide mesiopalatina, ela tem que ocluir na fossa central do molar inferior, do primeiro molar inferior. Então olha só, a cúspide mesiovestibular, ela vai ocluir no sulco mesiovestibular do molar inferior. Agora, a cúspide mesiovestibular do molar superior, ela oclui no sulco. Então você tem que prestar atenção, se a hora que o teu paciente morde, essa ponta da cúspide mesiopalatina está ocluindo ali nesse sulco desse molar, né? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, qual que é? O dente, ele tem as cristas marginais, né? O que é a crista marginal? Tem muito aluno que fala, professor, me mostra onde é a crista marginal. A crista marginal aqui, ó, vou mostrar onde é a crista marginal. É essa parte aqui, ó, essa crista aqui, ó. Então você tem a crista marginal mesial e a crista marginal distal do dente. Então o molar superior, a crista marginal distal dele tem que encostar, tem que estar encostando na crista marginal mesial do segundo molar. E para ela fazer isso, olha o que acontece com o dente. Ele inclina para trás. Então, a hora que ele inclina, você cria esse tripoidismo, esses 3 pontos. Então,
essa cúspide mesovestibular oclui num ponto, a cúspide mesopalatina oclui no outro ponto, e a parte de trás do primeiro molar acaba essa crista marginal distal do primeiro molar, oclui ali naquela crista marginal mesial do segundo molar. Então você cria 3 pontos. E esses 3 pontos, ele traz estabilidade para a oclusão. Agora, o que é interessante? Quando você tem esse dente inclinado, olha aqui, eu vou pôr essa imagem aqui, ó, tá vendo? Ele tá mais vertical, ele vai inclinando, inclinando, até que ele chega aqui, ó, e fica totalmente inclinadinho. Então você vai ter esses 3 pontos. Essa inclinação desse molar superior é ela que vai permitir você ter uma engrenagem perfeita de classe 1, de pré-molar, de segundo pré-molar, de primeiro pré-molar, de canino e daí para frente. Então, se você não tem essa inclinação desse molar, você acaba não conseguindo engrenar todos os dentes em classe 1. Então, é muito importante nessa primeira chave você ter esses 3 pontos bem engrenados, tá bom? Bom, primeira chave é essa então, a classe 1 do molar, como que ela é. Então, viu como é que é essa classe 1 do molar? Bom, vamos para a segunda chave agora. A segunda chave, olha aqui meu dedo, ó, o número 2, ele forma um V, tá vendo? E na verdade não é um V, ele forma um ângulo, olha aqui, ó, vou fazer o ângulo aqui, ó, tá vendo que forma um ângulo aqui? Isso. Então, o que acontece com esse ângulo? O ângulo é a segunda chave. Você tem que saber como que tem que ser o ângulo dos dentes. E como que é o ângulo dos dentes? É só você lembrar da primeira chave. O primeiro molar não fez essa angulação aqui? Então, todos os dentes, eles vão ter um ângulo parecido com o desse molar. Significa que a parte, a coroa do dente, ela tá mais mesializada que a raiz do dente. Olha aqui, eu vou pôr a imagem aqui. Tá vendo que a coroa fica mais mesial e a raiz fica mais distal. Todos os dentes, sem exceção, eles vão ter essa angulação para frente. Agora presta atenção aqui, ó. Eu vou virar aqui de lado e você vai ver aqui, ó. Minha mão vai ser o molar, tá bom? Então você tem aqui, ó, o segundo molar lá atrás. Como é que ele tem que ser? Ele tem o superior. Ele tem que ter uma angulação assim. Aí como é que tem que ser o primeiro molar? Ele tem que ter uma angulação assim. Como é que tem que ser o segundo pré-molar? Tem que ter uma angulação assim. Primeiro pré-molar tem que ter uma angulação assim. Todos angulados para frente aqui. A hora que chega no canino, a boca da gente, ela é como se fosse um quarteirão, uma esquina, né? Onde você tem uma rua aqui, nesses posteriores. Aqui a gente tem outra rua, que são os anteriores. E a gente tem outra rua aqui. Imagina que é um quarteirão. O canino seria a esquina. Então, olha só, vamos voltar aqui, ó. Nessa primeira rua aqui, ó, você tem todos os molares inclinados. Até você tem os pré-molares inclinados. A hora que você chega no canino, o canino também está inclinado assim. A hora que você passa para o lateral também está inclinado na direção da linha média. E o central também vai estar inclinado na direção da linha média. Só que essa inclinação, tanto do lateral quanto do central, elas são inclinações menores, tá? Do lado de cá vai acontecer a mesma coisa. A gente vai ter os molares inclinados, os pré-molares, os caninos. Chegou aqui na frente, o lateral é inclinado e o central também tem essa angulação com a coroa pramesial. E isso acontece nos superiores e nos inferiores. Então, a segunda chave fala do ângulo. Onde que é o melhor lugar para a gente olhar ângulo? Tem vários lugares para você olhar ângulo, mas, por exemplo, uma radiografia panorâmica, eu vou tentar pôr aqui um exemplo aqui, ó. Olha uma radiografia panorâmica, olha aqui como é que os ângulos estão corretos nessa radiografia, tá vendo? Agora, olha essa outra radiografia aqui, ó. Você bate o olho aqui, você já tá vendo que a angulação tá errada? Então aqui já é um lugar para você olhar o ângulo. Outro lugar que você pode olhar o ângulo é na boca do paciente. Então tem dentes que você olha aqui, esse aqui, ó. Dá para você ver que o ângulo aqui tá correto. Olha aqui a coroa, olha aqui a raiz. Agora já tem boca que a hora que você pensa, olha esse outro modelo, esse outro exemplo aqui, ó. Esse outro exemplo, o ângulo não está bem posicionado. Tá vendo que o ângulo, você vê que o dente está muito vertical ou está um pouquinho para trás aqui nesse? Então o que acontece? Esses ângulos não estão adequados. Agora lembra que eu já falei aqui nesse vídeo, essas 6 chaves é para aquele paciente que é padrão 1, tá? Se ele é padrão 1, tudo bem. Por que eu estou falando isso? Porque se o paciente é padrão 2, a própria natureza vai fazer algumas compensações. Quer ver um exemplo? Paciente padrão 2, né? Paciente padrão 2, o canino não pode ter essa angulação aqui. Ele tem que ficar mais vertical mesmo. Por quê? Porque os incisivos vão ficar mais para trás. Então existe uma compensação que a natureza faz ali para poder buscar uma guia incisal. Então existem as compensações da classe do padrão 2 e as compensações do padrão 3. Então só fica atento a isso. Mas vamos primeiro aprender a regra. Depois a gente pensa na exceção, tá? Mas só para você ficar atento aí. Bom,
Depois, a gente tem a terceira chave. Qual que é a terceira chave? Olha, um jeito fácil de decorar a terceira chave. 3 começa com T. Então, a terceira chave também começa com T. É o torque, tá? Então, olha só. A segunda chave é angulação. A terceira chave é inclinação. Só que a inclinação é a mesma coisa que torque. Então, é no sentido... O torque, ele tem que ser no sentido vestíbulo lingual ou vestíbulo palatino. Agora, quer ver uma coisa para você nunca mais esquecer? Torque. Vamos lá. Todos os dentes da boca, vai pensar assim, tá? Todos os dentes da boca, eles têm que ter torque negativo. Como é que é o torque negativo, Beto? O torque negativo é assim, ó. Você imagina que esse lado aqui, essa mão aqui, a mão aqui vai ser a coroa e os dedos vai ser a raiz, tá? Os posteriores e superiores. Como é que é o torque negativo? O torque negativo é a coroa para palatino e a raiz para vestibular. Então eu falei para você que todos os dentes vão ter torques negativos. Só que tem 4 dentes que o torque é positivo. Os únicos 4 dentes que o torque é positivo são os 4 incisivos superiores. Lateral, central, central, lateral. Só esses 4 dentes que vão ter torques positivos. Como é que é o torque positivo? É o contrário, é um torque vestibularizado, né? Coroa vestibular. Todos os outros dentes, tanto os superiores quanto os inferiores, vão ter torques negativos. Então, a terceira chave é torque. Quando a gente fala torque negativo, então você vai lembrar que o torque negativo é assim, a coroa para palatino e a raiz para vestibular, tá bom? Bom, todos os torques são negativos, então você tem que olhar na boca do teu paciente e avaliar como é que estão os torques. Esses torques estão positivos nos posteriores, ou seja, esse dente está muito vestibularizado, você tem que conseguir melhorar esse torque. Se esse dente está cruzado, isso aí vai definir se você vai fazer expansão ou se você vai fazer disjunção nesse paciente na hora que você estiver fazendo as compensações aí, ou as suas mecânicas para descruzar uma mordida, por exemplo. Então é muito importante você saber como que está o torque desse dente, tá? Bom, a terceira chave é isso. Agora a quarta chave você vai lembrar aqui, ó. Essa aqui é a mais maluquinha de todas, mas você não vai esquecer isso também. A quarta chave, ó, você tem 4 dedos, tá certo? Qual forma geométrica que você consegue formar com 4 lados? O quadrado, tá certo? O quadrado. Você sabia que a roda ela foi inventada lá na Idade da Pedra? Pois é, só que a primeira roda que foi inventada, eles fizeram ela quadrada. E aí eles tentavam rodar as coisas, carregar as coisas, num formato quadrado. E aí de tanto rodar isso, eles iam rodando esse quadrado, e esse quadrado ia rodando, as pontas, as arestas ali das quinas do quadrado foram gastando, foram ficando arredondadas, e quanto mais redondadas elas ficavam, mais elas rodavam. De repente eles descobriram que se eles deixassem ela mais redonda, ela rodava mais rápido, então eles conseguiram desenvolver a roda desse jeito. Na verdade, isso que eu falei é uma invenção minha, não tem nada disso. Eu não sei se isso é verdade ou se é mentira, eu só estou querendo contar essa história para você lembrar da quarta chave. Quando você lembrar de 4, você vai lembrar de um quadrado que rodava para virar a roda. Então, um quadrado que roda, você vai associar isso com giroversões. Então presta atenção, a quarta chave é giroversão. O que tem a ver com giroversão? Você não pode ter giroversão nos dentes. E olha que coisa interessante, se você pega os dentes posteriores, vamos supor, pré-molares e molares, né? E você tem giroversão nos molares e nos pré-molares, o que vai acontecer com esse arco, com essa parábola do arco? Ele vai aumentar o perímetro. Então, toda vez que você tem uma giroversão, a distância mesiodistal acaba ficando maior às vezes. Então, dentes que têm giroversão, pequenas giroversões posteriores, aumenta o perímetro do arco. Então, a hora que você corrige essa giroversão, você diminui o perímetro do arco. Agora, acontece o contrário nos anteriores. Se você tem um dente anterior aqui na posição certinho, incisivo, se ele tem uma giroversão, o perímetro do arco diminui. Então, tem muito paciente que tem aqueles arcos despolarizados, né, em forma de V, porque eles têm giroversões na frente aqui. E aí ele fica com aquele arco mais bicudo. A hora que você corrige essas giroversões aqui, você amplia o tamanho desse arco
e ele fica mais parabólico. Então você não pode ter giroversão. A giroversão nos posteriores aumenta o tamanho do arco. A giroversão nos anteriores diminui o tamanho do arco. Você não pode ter giroversão. Então a quarta chave é giroversão. Vamos recapitular aqui rapidinho para você ver como que isso fica fácil. Ó, a primeira chave, a número 1, é a classe 1. A segunda chave é ângulo. Como é que tem que ser o ângulo de todos os dentes? Eu já falei, tem que ser tudo inclinado para frente. A terceira chave são os torques. Como que tem que ser os torques? Todos negativos, com exceção dos incisivos, dos 4 incisivos anteriores, que eles têm que ser positivos. O resto tudo é negativo, superior e inferior. A quarta chave era aquele quadrado que rodava, você vai lembrar de roda, giroversão. Não pode ter giroversão. A quinta chave, olha aqui para minha mão. A minha mão tá cheia, todos os dedos estão abertos. Você vai imaginar que cada dedo é um dente. Então a quinta chave, o Andrews fala, não pode ter diastema entre os dentes. Então você não pode fazer a quinta chave assim, você tem que fazer assim, ó. Se cada dedo fosse um dente, esses espaços que seriam diastemas. Então você não pode ter diastema, você tem que ter todos os dedos fechados aqui, ou seja, todos os dentes têm que ficar fechados. Ou seja, você tem que ter ponto de contato entre todos os dentes. Quando você tem ponto de contato entre todos os dentes, você tem uma oclusão mais saudável, tá? E a sexta chave é a... Vamos lá, o número 6, eu vou fazer aqui o número 6, eu vou fazer ele ao contrário, porque sempre fica... eu tenho que fazer o contrário aqui, o 6, para ficar certo para você. Presta atenção no número 6. O 6 ele começa fazendo curva, ele vem aqui embaixo, faz curva e ele termina fazendo curva. Ou seja, o número 6 é o número que mais faz curva de todos os números. Ele é cheio de curva, 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 curva. Então o que você vai lembrar? 6, ele é um número muito cheio de curva. Então você vai lembrar da curva de Spee. A curva de Spee, a famosa curva de Spee. Então, todo tratamento ortodôntico, você tem que planificar a curva de Spee do seu paciente. Então, tem pacientes que vão ter curva de Spee muito acentuada. Onde que é o melhor lugar para você ver curva de Spee? No modelo de gesso. Você pega o modelo de gesso, olha do lado, né, do lado direito, depois você olha do lado esquerdo, e esse modelo de gesso você vai ver a altura da cúspide distal do molar até a incisal, você vai traçar uma reta, e a altura dessa reta até a junção dos pré-molares ali, ó, a parte mais funda, essa altura, normalmente, ela não pode ser maior do que 2,5 milímetros, tá? Isso naturalmente, mas o que você vai fazer? Ortodonticamente, você vai planificar, você vai tirar, independente de quão profunda está essa curva, você vai planificar. Então, uma das metas do seu tratamento é planificar essa curva de Spee o mais rápido possível. E aí você vai usar curvas reversas para planificar. E aí, depois que você planifica, você vai finalizar seu tratamento com essa curva de Spee plana, mais plana possível. Não vai tentar deixar ela com 2,5 milímetros, não, você vai deixar ela plana. E a hora que ela estiver plana, você vai acabar seu tratamento. No decorrer dos anos que o paciente mastiga aquela oclusão que ele tem ali naquela que você deixou planificada, aquela curva de Spee vai naturalmente acontecer de novo. Só que aí ela vai acontecer de uma forma fisiológica. Mas o que você fez? Você planificou ela, tá? Então olha só, vamos falar de novo das 6 chaves aqui para você nunca mais esquecer. E eu tenho certeza que você não vai esquecer. Qual que é a primeira chave? Ó, número 1, classe 1 do molar. Como é que é a classe 1? Você tem que olhar a cúspide mesio-vestibular, você tem que olhar a cúspide mesio-palatina, né? E você tem que olhar aquela crista marginal distal desse primeiro molar, que tem que encostar lá no segundo molar, né? Essa foi a primeira chave. A segunda chave é o ângulo. Os dentes têm que estar todos angulados com a coroa mesialmente, todos, sem exceção. A terceira chave era torque, né? 3 e torque. Tudo começa com T. Como é que é o torque? Todos os torques são negativos, com exceção dos 4 incisivos superiores, que os torques são positivos. O resto, todas as coroas estão voltadas para palatino ou para lingual, né? No inferior, todos os dentes têm torques negativos. Os únicos que têm positivos são os 4 incisivos. A quarta chave, lembra do quadrado que rodava? Então não pode ter giroversão. Você tem que eliminar toda a giroversão que tem na boca do seu paciente. A quinta chave, você não pode deixar diastema, você tem que colocar todos os dentes com ponto de contato, então não pode ser assim, você tem que fazer assim. A quinta chave a hora que você olhar para o seu dedo e falar, opa, é assim, não pode ter diastema, tem que ter ponto de contato entre todos os dentes. E a sexta chave é aquele número cheio de curva, é a curva de Spee. Você tem que fazer o quê? Você tem que planificar
essa curva de espelho do seu paciente, tá? Então agora, se eu perguntar qual que é a quarta chave, você vai lembrar na hora, é giroversão. Se eu falar qual que é a terceira chave, é torque. Qual que é a quinta chave, ponto de contato. Qual que é a sexta chave, curva de espelho. Pronto, você não esquece mais. E sabe o que é isso? Isso é a base da ortodontia. Você tem que estar com isso na cabeça muito rápido quando você vai olhar o teu paciente. Você não pode parar para pensar o que tem aqui, o que eu tenho que olhar aqui, as 6 chaves. Isso é básico, tá? Para você fazer um bom tratamento em qualquer paciente que tenha dentição permanente. Essas 6 chaves, elas vão funcionar para dentição permanente, né? A dentição decídua ou dentição mista tem algumas diferencinhas aí, mas você tem que prestar atenção nessas 6 chaves, ok? Bom, essa metodologia de ensinar de forma fácil para você entender o porquê de cada coisa básica, eu falo muito na minha mentoria online em diagnóstico e planejamento ortodôntico. Eu quero te explicar como que funciona essa mentoria, porque todos os meses, sem exceção, a gente forma turmas de mentoria online. Como é que funciona essa turma? A gente tem só 6 alunos por mês. Isso, só 6. Dependendo do mês, a gente forma 2 turmas, tá? E como é que forma essa turma? Essa turma, ela é formada por 6 alunos. Você, para fazer parte dessa mentoria, você vai fazer uma aplicação. Como é que é essa aplicação? Você vai responder algumas perguntas. E dependendo das suas respostas, todo mundo que responder vai receber uma ligação minha ou de alguém da minha equipe, tá? A gente vai ligar para você, ou eu pessoalmente vou ligar para você, e vou fazer uma conversa breve que vai de 10 minutos a 15 minutos, estourando ali por WhatsApp, tá? Pra gente não gastar dinheiro e nem tempo nosso. A gente vai fazer uma pergunta para eu ver se... Duas coisas, se você está apto para fazer a mentoria ou se eu estou apto para ensinar para você o que eu sei, porque tem que ser uma mão dupla, tem que ser uma coisa, eu tenho que avaliar você como aluno, você tem que me avaliar como professor. A mentoria funciona da seguinte forma, diferente de qualquer curso online, onde você compra o curso, daí você vai estudar as aulas ali, na mentoria online não é assim. A mentoria online, nós vamos fazer 5 encontros online, 5 encontros por uma ferramenta de webinário. Então a gente vai entrar nessa ferramenta e eu vou passar aulas para você. A primeira aula que eu vou passar para você nessa mentoria é uma aula sobre limites de tratamento. Então a gente vai falar, tem muita gente que fica assim, quando que eu posso falar que esse paciente é cirúrgico ou quando que eu posso falar que esse paciente é ortodôntico? Bom, nessa primeira aula eu vou te falar exatamente isso, quais são os limites, o que você tem que olhar para definir se o paciente é ortodôntico ou cirúrgico. E quais são os limites transversais, né? Expansão. Quais são os limites anteroposteriores, ou seja, as classes, né? Paciente classe 1, 2 e 3, ou padrão 1, padrão 2, padrão 3. Quando que você define que esse paciente é cirúrgico e quando que você define que esse paciente é ortodôntico. E os limites verticais, né? O paciente tem uma mordida aberta. Será que essa mordida aberta é esquelética e precisa ser tratada cirurgicamente? Ou será que essa mordida aberta ela é ortodôntica e eu consigo tratá-la ortodonticamente? Essas são dúvidas muito comuns que os colegas têm. E muitas vezes, por não saber responder essas perguntas, o colega começa a tratar um paciente e depois de 4, 5, 6 anos, ele não consegue finalizar o tratamento. E aí ele entende que ele não consegue finalizar porque ele pegou um caso cirúrgico e ele nunca vai conseguir finalizar. Se eu falar nunca também é exagero, às vezes ele vai conseguir finalizar, só que o problema é que esse tratamento vai ficar muito ruim para o paciente. Vai ficar instável, vai ficar feio, às vezes fica muito mais feio do que antes, né? E o colega vai tentar terminar e aí ele vai ter um problema, porque os pacientes vão acabar falando mal dele, né? Isso pode estar acontecendo com você agora, eu não sei. Então na primeira aula a gente vai falar sobre esses limites. Além disso, a gente vai passar uma aula sobre fotografia na ortodontia. Você vai aprender que fazer fotografia é uma ferramenta incrível para você melhorar suas habilidades, para você ver onde você está errando e como é que você pode acertar de uma forma muito rápida. Você quer acelerar sua curva de aprendizado? Faça fotografia dos seus pacientes. Eu vou te ensinar como que você vai fazer essas fotografias. E além disso, você vai ter que colocar nesse grupo de mentoria, você vai ter que colocar um paciente seu, do seu consultório, e você vai ter que passar por todas as etapas dele. Então, a nossa comunicação vai ser através das fotografias que eu vou te ensinar a fazer.
Porque você vai falar assim, tem muito colega que hoje manda para mim casos, fala, Beto, você me ajuda? Eu falo, ajudo. Aí a hora que você me manda seu caso, para eu te ajudar a planejar, você não consegue me mandar um caso com fotografias adequadas. Eu não consigo identificar o problema do paciente muitas vezes porque a fotografia não está adequada. Então você vai aprender a fazer isso para melhorar a nossa comunicação, para melhorar a sua curva de aprendizado, para você tratar seu paciente mais rápido. Então a primeira aula vai ser isso, é o primeiro encontro. Então é um encontro onde eu dou a aula e você está ali para perguntar. Essa aula fica gravada, você pode assistir quantas vezes quiser. E você vai ter uma tarefa dessa aula. E a gente vai fazer 5 encontros igual a esse. No segundo encontro, eu vou te ensinar um método que chama método PAF-C, para você aprender a fazer ali o diagnóstico da forma mais precisa, sem dicas, sem fazer só o que é essencial. Tem gente que fala assim, vamos fazer só o que é essencial, vamos fazer, se você fizer desse jeito, 98% dos casos você resolve. Olha, ortodontia ou você faz 100%, ou você resolve 100% dos seus casos, ou você vai ser considerado um ortodontista meia boca. Porque o dia que chegar um paciente no seu consultório e você não consegue resolver o problema dele, ele vai falar mal de você. Ele vai falar que você não é um bom profissional. Então, quando se trata de diagnóstico, de planejamento, de plano de tratamento, de finalização, você tem que saber resolver 100% dos seus casos, tá? Então, nessa segunda aula, você vai aprender esse método PAF-C e você nunca mais vai ter problema com isso. Além do método PAF-C, eu vou te ensinar nessa segunda aula como que você faz um planejamento do seu paciente em menos de 1 minuto. De qualquer paciente pro resto da sua vida. Você vai pegar qualquer caso, vai olhar em menos de 1 minuto, você faz o planejamento para ele, tá? Bom, essa é a segunda aula. Então você, mesma coisa, eu vou estar dando a aula ali para você, você vai estar comigo ao vivo ali, você vai me perguntar na hora e a gente vai fazer aquele encontro online ali. Geralmente esse encontro demora de 2 a 4 horas. Você está aí na sua casa, no seu consultório, onde você estiver, eu estou na minha casa, no meu consultório, onde eu estiver, e a gente faz esse encontro aí. A gente define o dia, pode ser qualquer dia da semana, desde que seja bom para todos que estão no grupo. A gente faz a aula e depois você faz as perguntas ali, e depois essa aula fica gravada para você pro resto da sua vida. Esse vai ser o segundo encontro. O terceiro encontro a gente vai fazer um diagnóstico, um questionário para fazer o diagnóstico. O que é o questionário para diagnóstico? Você vai ter aprendido a fazer aquelas fotografias que eu te falei. A hora que você fez aquelas fotografias, você vai aprender a fazer perguntas específicas para cada uma daquelas fotografias. E é nessa hora que você vai conhecer o teu paciente melhor do que ele mesmo. Você vai conhecer tão bem teu paciente que essas perguntas, elas vão te ajudar, é um questionário de 68 perguntas. Essas perguntas vão te ajudar a definir o que você pode fazer e o que você não pode fazer nesse paciente. Porque muitas vezes você quer fazer uma coisa no teu paciente, mas você não sabe se você pode ou não pode fazer. É através desse questionário que você vai definir. Bom, eu tô vendo isso, então eu vou fazer isso aqui. E eu posso fazer, ou não, isso eu não posso fazer, então isso eu vou ter que deixar desse jeito, tá? E essa é uma das maiores aulas, uma das aulas mais compridas que tem. Além dessa do diagnóstico, então, que vai ser o terceiro encontro, no quarto encontro você vai aprender a fazer um plano de tratamento para o teu paciente. Então você vai ver que plano de tratamento você faz em etapas. Você vai ter fases muito distintas e cada fase você vai ter metas muito específicas. E essas metas que você vai desenhar no seu plano de tratamento agora, elas vão ser embasadas em tudo que você viu até agora, nos limites transversais, verticais e anteroposteriores do seu paciente, no PAF-C que eu te ensinei, né, naquele método PAF-C, nas fotografias, nas respostas desse diagnóstico, no planejamento que você fez, e aí você vem para o plano de tratamento. Cada etapa tem metas específicas e você vai ficar muito claro que você vai escrever nessas metas. Então esse foi o quarto encontro. Eu vou te ensinar como que você faz um plano de tratamento campeão, para você nunca mais ter problema. E aí você vai para o nosso último encontro, que é o nosso quinto encontro. Nesse quinto encontro, o que a gente vai fazer? Cada aula dessa, cada encontro desse, você vai ter uma tarefa para executar no seu paciente. E a gente vai criar um grupo secreto no Facebook, e esse grupo a gente conversa o tempo inteiro pro resto da vida agora, tá? Esse grupo você vai colocar o teu caso ali, vai fazendo as tarefas para ele, e aí a gente vai começar a discutir esse caso. E aí nesse último encontro, você vai colocar toda a tarefa, todas as tarefas ali, só que o mais importante, você vai ter feito o seu planejamento, o seu plano de tratamento, você vai ter planejado a finalização, você vai ter planejado tudo para esse teu paciente. A partir daí é só executar tudo que você escreveu e você vai ter sucesso absoluto, tá? Então se você
está interessado em fazer parte dessa mentoria, você primeiro precisa fazer uma aplicação, como eu falei mais cedo um pouquinho aqui nesse vídeo. Como é que é essa aplicação? Você vai procurar aqui no link do YouTube mesmo, você vai procurar que tem um link aqui, esse link você vai clicar e você vai para um questionário, você vai responder esse questionário. E aí, com essas respostas, eu vou entrar em contato com você, porque, como eu te disse, todos os meses nós temos, nós formamos alunos para fazer essa mentoria, tá? Então a gente vai te ligar para você, a gente vai fazer uma pequena entrevista aí, e aí a gente fechando a sua turma, a gente começa o mais rápido possível. Bom, você deve pensar que esse tratamento, essa mentoria, ela não é uma mentoria muito barata, né? Porque realmente essa mentoria ela vai transformar a sua forma de fazer ortodontia e principalmente transformar o quê? Vai transformar a sua base, vai fortalecer muito a sua base. Da mesma forma que eu te ensinei hoje as 6 chaves para você nunca mais esquecer, a hora que você termina essa mentoria, você termina com uma cabeça muito mais conectada com os ensinamentos da ortodontia. A ortodontia tem muito ensinamento desconectado, muita coisa solta. Você vai conseguir conectar tudo isso aí e vai poder fazer uma ortodontia com muito mais qualidade, porque a sua base está mais concreta, a sua base está mais segura. E isso vai te dar muito mais segurança para você fazer os seus casos sozinho, sozinha, daqui para frente, tá bom? Opa! Voltei aqui porque eu esqueci de falar, eu não falei o preço dessa mentoria. Essa mentoria, você pode dividir ela em até 8 vezes de R$500. Isso dá R$4.000. Mas você pode dividir em 8 vezes no cartão de R$500. Agora, se você quer me pagar essa mentoria à vista, você vai ter um desconto de R$1.000. Essa mentoria sai por R$3.000 à vista e é feito através de um depósito bancário, tá bom? E olha, se você curtiu, curte e se inscreve no canal. Não esquece de se inscrever no meu canal, tá bom? Se inscreve no canal, clica no sininho e agora sim a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.